Certo? Então aqui, gente, só um parênteses da nossa aula retrasada, mais uma técnica que eu posso apresentar para vocês, que se, na verdade, ela não tem um nome específico, a gente só tenta reescrever o que está postulado na questão de uma outra forma, para poder simplificar. Era a questão do arco seno, então era algo assim, a gente tinha um limite do arco seno, e aí a gente tinha um argumento, 1 menos raiz de x, que dividia 1 menos x, tá? Quem quiser rever, tá na nossa aula de número 22, foi a aula retrasada. Hoje é a aula 24, né? Então, aula retrasada. Aí, só uma observação para vocês aqui, né? Limite do arco seno quando o x tendia a 1. X tendia a 1. Aí eu falei, né? Limite do arco seno, o limite do seno é o seno do limite. Limite do arco seno é o arco seno do limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando o x tendia a 1. Aí só uma observação aqui, tá? Ao invés de multiplicar pelo conjugado, vocês viram que eu multipliquei na aula retrasada, deu um certo trabalho. Você poderia também identificar que você pode reescrever esse carinha daqui de baixo como o meu numerador. Dessa forma, olha só, você poderia reescrever assim, arco seno do limite. E aqui dentro você poderia escrever, ó, 1 menos raiz de x e divide 1 menos raiz de x vezes 1 mais raiz de x. Porque aí fica o produto notável, né? Da diferença entre os quadrados. Então fica o quadrado do primeiro, que dá 1, menos o quadrado do segundo, o quadrado de raiz de x dá x. E aí essa substituição para a gente é importante, justamente porque eu consigo reescrever o meu denominador como uma forma bem parecida do numerador. E aí isso facilita porque eu posso simplificar agora, né? 1 menos raiz de x com 1 menos raiz de x. Então isso aqui vai ficar 1 que divide 1 mais raiz de x. Quando o x tende a 1, isso vai dar 1 sobre 2. E aí fica então o arco seno de 1 sobre 2. Qual é o arco cujo seno vale meio? 30 graus, né? Ou π sobre 6 radianos. Tá bom? Era essa observação que eu queria apresentar para vocês. Então, se você está multiplicando pelo conjugado, como eu falei, né? Multiplica por 1 mais raiz de x e divide por 1 mais raiz de x. Também vai funcionar, só que vai dar muito trabalho. E aí, se você está observando que está tomando muito tempo na questão, já fica um pouco com o pé atrás, sabendo que pode talvez ter uma outra metodologia mais rápida. E aí, no nosso caso, seria essa sacada aqui, né? De tentar reescrever esse cara daqui de baixo como alguém daqui de cima multiplicado por outra pessoa. Então era 1 menos raiz de x, que era o cara de cima, vezes 1 mais raiz de x. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo vai gerar esse termo daqui. É difícil de raciocinar essas coisas, essas interpretações, né? Mas fazendo as questões das listas, vocês vão ver que tem algumas outras técnicas parecidas com essa. Entenderam a nossa metodologia aqui? Tá. Entendeu, Ana? Entendeu, Felipe? Sim. Ok. Então, recapitulando o que a gente tinha dito na aula passada, só vou, quem não estava, né, quem não pôde participar, vou tentar aqui dar uma resumida bem rápida do que nós vimos. Vimos que agora a gente está aprendendo um novo operador, chamado de derivada, né, diferencial, diferenciação,
e que nada mais é do que um caso bem específico do limite, né? E algumas pessoas mandaram perguntas durante a semana que eu achei interessante. A gente pode até falar sobre isso aqui nesse momento, né? Quando eu calculo isso aqui, pessoal, limite de x ao quadrado, vou pegar uma função rápida aqui, né? X ao quadrado, que é rapidinho. Quando x tende a 2, quanto dá a resposta aqui? 4. Isso, show, dá 4. Isso aqui que a gente está calculando, que era o L, né? Que era a constante, isso aqui não é o coeficiente angular da reta tangente, tá bom? Isso aqui é simplesmente aquela nossa interpretação gráfica, ó. Aqui eu tenho ponto 2, aqui eu tenho ponto 4, né? E aí, pela esquerda vai para o 4, pela direita também vai para o 4, no ponto ele com certeza vai para o 4, ela é contínua nesse ponto porque f de 2 é igual a 4. Aqui, nada tem a ver com coeficiente angular da reta tangente. Nada tem a ver. O coeficiente angular da reta tangente começa a surgir quando a gente tenta trabalhar um caso especial do limite. Olha como é que a situação vai mudar. Eu ainda vou deixar aqui no ponto 2, tá? O ponto 2 vai ser o nosso ponto de interesse. Vou deixar aqui, vou deixar aqui. Olha como é que a situação muda. Quando eu calculo o coeficiente angular da reta tangente, eu quero, na verdade, saber o quê? Pegar um ponto aqui, que é o ponto x igual a 2, y igual a 4. Reparem que eu não mudei o ponto aqui, tá? E aí eu vou querer traçar uma reta tangente nesse ponto daqui, ó. Tangente, ela só vai tocar uma vez, que é o significado de tangente. Nossa reta tangente aqui que eu vou chamar de F, tá? F de Felipe. E aí eu quero saber o coeficiente angular da reta tangente. Em outras palavras, coeficiente angular, né, é aquele nosso famoso M. Você lembram? Aqui, desculpa, aqui a gente tem um ângulo alfa, né? O ângulo alfa. E esse ângulo alfa ele está relacionado, então, relacionado aqui com o nosso coeficiente angular M. E aí, para fazer isso, então entra a ideia da derivada. Como eu falei para vocês, ó, eu vou pegar um ponto, cadê? Aqui à direita ou à esquerda, então vou pegar um ponto à direita, tá? Esse ponto ele vai ter coordenadas x. E qual vai ser a coordenada y? Alguém pode me falar qual vai ser a coordenada y? Esse ponto aqui tem coordenada x. E alguém pode me falar que coordenada é essa daqui? Quem é esse f de x? Boa tarde, Ana Luísa. Boa, Maria Clara. Então aqui nós temos x ao quadrado. Todos entenderam por que essa coordenada é x ao quadrado? Felipe, essa coordenada é x ao quadrado porque eu estou pegando um ponto que está sobre essa curva, né? Esse ponto daqui, ele também tem coordenadas x, tá bom? E x ao quadrado. Esse ponto daqui, Felipe, também coordenadas x e x ao quadrado. Entendeu agora? Sim, sim. Beleza. E aí, dessa forma, o que eu vou fazer aqui? Para ter a ideia de coeficiente angular da reta tangente, apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Para ter a ideia do coeficiente angular da reta tangente, a gente tem que lembrar, né? Olha só, vou fazer aqui em verde um triângulo retângulo aqui, ó.
triângulo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Ana Carolina, fala para mim qual é esse cateto oposto aqui. Qual é o valor do cateto oposto? Professor, eu não consigo ver a reta aí em cima, porque a minha foto fica em cima dele, que eu tô no celular. Se você pudesse abaixar um pouco. Tá, calma aí. Eu não tô conseguindo mover a foto também, eu não sei porquê. Mesmo se colocar o celular deitado? Ah, meu celular tá deitado. Ah, tá, pera, levantei o celular. É o quê? Vê se conseguiu ver agora. É pra falar o quê? É o tamanho desse cateto oposto aqui, ó. É f de x menos 4. F de x, que é x ao quadrado menos 4. Obrigado, Ana. José Rafael, fala pra gente qual é o valor desse cateto adjacente daqui, ó, de baixo. Qual é o valor desse cateto adjacente? Show. X menos 2. Aí olha como é que vai mudar a nossa história. Antes isso aqui dava 4 e nada tinha a ver com derivada, nada tinha a ver com coeficiente angular da reta tangente. Quando eu começar então a calcular esse x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, quando o meu x tende a 2, aí sim isso aqui vai me dar um L, que é uma constante, e essa constante vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Aqui a reta tangente é a reta F. F é uma reta que simboliza um y igual a um mx mais b. Então vamos calcular quanto vale esse m. Vamos lá. Como é que a gente pode calcular isso aqui, esse limite? X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Quando eu coloco o ponto, vai ficar 4 menos 4 sobre 2 menos 2. Dá 0 sobre 0. Eu não posso, então, aplicar o ponto porque ela não é contínua na função ali embaixo. Então, qual é a outra metodologia que vocês podem me oferecer aqui? Vai abrir o x ao quadrado menos 4 em x menos 2 e x mais 2. É isso aí, show de bola. Então a gente vai fazer assim, ó. X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Que eu vou simplificar, vai dar x mais 2. Quando x tende a 2, vai dar 4. Como a Ana Luísa de França Silva falou, 4. E aí a gente tem aqui, então, nosso valor igual a 4. 4, portanto, é o coeficiente angular da reta tangente. Y igual a 4 vezes x mais b. Como é que eu faço para calcular o b, pessoal? Lembram, né? Y menos y1 é igual ao nosso m, que multiplica x menos x1. Quem é o y1? 4. Y menos 4 é igual a m, que vale 4, vezes x menos x1, que vale 2. Então, teremos y igual a 4x menos 8 com mais 4. Menos 8 com mais 4 dá menos 4. Então, essa equação 4x menos 4 é a equação da reta em azul, tá? Com coeficiente angular igual a 4. Tá certo? Reparem o seguinte, né? Quando a gente calculou o limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, também dava 4, tá? Mas foi uma mera coincidência. Esse número aqui, na época, nada tinha a ver com o nosso coeficiente angular. Entenderam, então, o nosso resumão dos limites de derivadas, desculpa? Nada mais é do que isso, pessoal. Você vai ter ali, né, o nosso triângulo retângulo. Aqui tem o nosso ponto A. Aqui tem o nosso ponto X, né? Vamos fazer os pontos com coordenadas x, y. A gente vai ter aqui o triângulo retângulo. Esse ponto aqui, ele vai ter coordenadas aqui e aqui, né? Então, aqui teremos um A, um X. Aqui nós teremos
um ponto x, f de x, tá? Então, o que a gente faz, na verdade, é pegar esse alfa daqui, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O m vai ser, então, f de x menos f de a, que seria esse ponto daqui menos esse ponto daqui, dividido por x menos a. Aí eu falei, né, fazendo x menos a como h, então o m fica, se x menos a é igual a h, aqui fica um h, aqui fica menos f de a, e se x menos a é igual a h, x é igual a mais h, f de a mais h. Tá? Isso aqui ainda representa a nossa derivada. Ok? Isso foi o que nós vimos na aula passada. Essa metodologia inicial que vocês estão aprendendo de calcular a derivada, empregando os limites, ok? Ela é chamada de cálculo da derivação, cálculo da derivada, cálculo da diferenciação, pela definição. Então, sempre que pedirem para você calcular os limites pela definição, que é algo muito raro, vocês vão utilizar essa fórmula daqui, tá bom? Mas vocês vão aprender nas próximas aulas que eu tenho como resolver tudo de cabeça. Mas, por enquanto, a gente está vendo ali a nossa abordagem geométrica, então é importante que a gente entenda esses limites. Isso aqui foi o que eu acabei de escrever. Né? 2 pontos, ponto PA, F de A, ponto Q, X, F de X, esse ponto Q vem para cá. E aí nós vimos, então, a definição, né, da derivada, ou coeficiente angular da reta tangente, que é o M, ele é o limite do F de x menos F de A sobre x menos A, e falamos que se eu introduzir a grandeza H, que é essa diferença daqui, eu posso reescrever essa nossa fórmula como essa fórmula daqui, que, como eu disse, né, é muito mais tranquila de ser utilizado. Fazendo um H tendendo a zero, o A é o ponto de interesse, que vai ser sempre a coordenada desse ponto. Calcule o coeficiente angular da reta tangente no ponto 3, 4, no ponto 9, 10. Então, o A vai ser sempre a coordenada x desse ponto, tá bom? E o H sempre vai tender a zero. E aí paramos aqui. A gente vai refazer então essa questão, foi o finalzinho da aula passada, e vocês vão entender novamente o que aconteceu. Boa tarde, Joyce. Encontrar a equação da reta tangente à hipérbole, 3 sobre x, no ponto 3, 1. Quem é o A, pessoal? A igual a 3. Então, olhando para cá, eu já sei que o meu M vai ter que ser negativo, porque ela está decrescente. Vamos lá. F de A mais H, menos F de A, sobre H. Quem é F de 3 mais H? Eu jogo 3 mais H aqui dentro. 3 sobre 3 mais H. Quem é F de 3? Eu jogo 3 aqui dentro. 3 sobre 3 vai dar 1 sobre H. Então, a gente multiplica esse por esse e subtrai desse. Fica como 3 menos 3 menos H sobre 3 mais H sobre H. A gente pode multiplicar pelo inverso. Então, esse H vai subir. Vou simplificar esse com esse. E eu vou chegar nesse limite daqui. Quando H tende a zero, vai dar menos 1/3. Como a gente estava querendo, ó, um M negativo. A questão não acaba aqui, porque ele pede a equação. Se ele pedisse a derivada no ponto 3, 1, como eu falei que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, a resposta final seria menos 1/3. Tá? Mas ele pede a equação. Então a gente utiliza aquela equação ponto inclinação. Y menos y1 é igual a m, x menos x1. Onde o x1 é o A, 3. O y1 é esse ponto daqui, ó, que vale o 1. Fazendo a nossa conta, a gente chega nessa equação daqui. Não se assustem, né? Parece a equação de um plano, mas é a equação de uma reta, né? A equação de um plano é x mais y mais z igual a uma constante. Aqui não tem z, então seria 3y igual a 6 menos x, certo? Então y seria igual a menos 1/3 de x
mais 2. Tá bom? Aqui é o menos 1/3, menos 1/3. Paramos exatamente aqui. Aí vamos ver se vocês então estão entendendo então a ideia da derivada. Se eu pedisse para calcular nesse ponto daqui, gente, vocês acham que... Vamos analisar em módulo, tá bom? Em módulo, o número, né, o coeficiente angular dessa reta tangente aqui vai ser maior ou menor do que esse menos 1/3? Em módulo, tá? O que vocês acham? Lucas, Ana Luísa. Maior. Muito bom, Milene. Vai ser maior. Tá? Ela justamente está mais íngreme. Né? Como diz a minha tia Ingrid, ela fica mais inclinada. Certo? Vamos tentar calcular, pessoal, para ver se vocês entenderam. Eu vou pegar um ponto aqui, ó. Pode ser esse ponto daqui. Esse ponto daqui, eu vou falar para vocês, ele tem coordenada. Esse cara daqui é 3, né? Então aqui vai ter uma coordenada menor do que 3. Vou botar aqui que x vale 1. Tá bom? Então vamos mudar a questão. Encontre uma equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3x no ponto... Esqueci isso aqui. X igual a 1. Milene, tá com o caderno perto aí? Então, Milene, faz pra gente aí. Vai, tenta fazer, por favor. Vamos ver quanto é que dá. João Pedro Freixeiro, tenta ajudar aí a Milene. Ana Carolina, Ana Luísa. Tentem fazer quanto é que dá essa equação da reta tangente da hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto x igual a 1. Quanto deu aí, Milene? Ok, Milene.
Professor, qual é a pergunta? É que eu estou almoçando e não escutei. Fala, João, o que você está almoçando aí hoje, João? Hoje aqui vai ser... Nem sei a comida também. Aqui vai ser frango, picadinho de carne. Que isso, muito bom. Fica bom com acém, fica muito bom. Picadinho xadrez, suco de laranja, muito bom mesmo. A pergunta, João, é calcular a equação da reta tangente a hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto x igual a 1. Picadinho de carne combina com quiabo, né? Fica gostoso mesmo. Uma batata doce, tomate. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar quando a gente fala sobre isso aí, né? Ele te deu um ponto x igual a 1 na maldade já, porque ele não te deu o ponto completo. Então, x igual a 1 é esse ponto, você tem que saber o y. Como é que você sabe o y? Você sabe que a função é 3 sobre x. Então, o ponto, na verdade, agora é x igual a 1, y igual a 3 sobre 1, que vai dar 3. Tá? Primeira coisa que você vai fazer é escrever aqui o 3. Depois, você sabe que agora o seu a vale 1. Então, você vai fazer o limite de f de a mais h, 1 mais h, menos f de a sobre h, quando h tende a 0. Então, f de 1 mais h, vou escrever aqui como sendo 3 sobre... Não, desculpa. Cadê a questão? Aqui, 3 sobre 1 mais h. Menos f de 1, dá 3, que divide h. Né? 3 sobre 1 mais h, menos 1, menos 3 sobre h. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Quando h tende a 0, resolver esse mínimo múltiplo comum aqui, MC. Então, teremos, eu posso aqui multiplicar por 1, aqui eu multiplico por 1, aqui eu multiplico por 1 mais h. Então, fica 3 menos 3 vezes 1, que vai dar 3, menos 3h. Tá? 3 menos 3 menos h, que divide 1 mais h. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Antes a gente tinha um h sobre 1, agora eu tenho, né, que dividia todo mundo por h. Então posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Inverso da segunda é 1 sobre h. 1 sobre h. 3 menos 3 vai dar 0, tá bom? Esse h vai cortar com esse h, e aqui vai ficar menos 3 sobre 1 mais h. Quando h tende a 0, isso aqui vai dar menos 3. Então, estávamos certos, né? Esse coeficiente angular da reta tangente nesse ponto daqui, ele em módulo é maior do que o menos 1/3, né? Ele é 3, vale? Ele é muito maior do que o 1/3, como a gente estava esperando. E aí não acaba aí, eu quero a equação da reta tangente. Então eu vou fazer y menos y1, que é igual a m menos 3, x menos x1. X menos 1. Isso aqui vai ser igual a y igual a menos 3x. Aqui teremos 3. Teremos aqui menos 3 vezes menos 1, teremos mais 3. Mais 3 com mais 3 vai dar mais 6. Tá? Então aqui é o coeficiente angular menos 3.
e a nossa reta tangente tocando aqui ao ponto 6. Entenderam a nossa resolução? Deixa eu ver nosso chat. Da onde saiu esse 3? José Rafael. Esse 3 daqui, José, ele saiu daqui, ó. Y, que é igual a f de x, é igual a 3 sobre x. Então, quanto vale o meu f de 1 mais h? Eu pego esse e jogo aqui dentro. Então, fica 3 sobre 1 mais h. Aqui, ó. Da onde saiu esse menos 3 puro? Eu tenho que fazer f de 1, que é o f de a. Então, eu pego 1 e jogo aqui dentro. 3 sobre 1. 3 sobre 1 vai dar 3. Aí veio daqui. Eu não muito. Não entendi como observar no gráfico. Certo? Vou falar então de novo. Então, José entendeu. Marci, é uma reta tangente. As contas eu acho que você entendeu, mas o gráfico aqui. Se eu estou trazendo o ponto para cá, né, a reta tangente nesse ponto daqui, ela é muito mais íngreme, né? Ela fica praticamente vertical. Então, quanto mais íngreme, maior é o meu coeficiente angular. Justamente aqui deu menos 1/3 e aqui nesse aqui deu menos 3, né? É maior em módulo. Então, por isso que ela fica mais íngreme, porque ela está mais inclinada. E é justamente nesse ponto, né? Lembra que essa equação aqui, 3 sobre x, ela é descontínua em zero. Né? Aqui eu tenho uma cinta vertical em x igual a zero. Então, quanto mais para a esquerda eu for, mais íngreme vai ficar a minha derivada. Certo? Se a gente falar de taxa de variação, né, maior vai ser a taxa de variação naquele intervalo de tempo dali. Melhorou, Marci? Beleza, beleza. E da outra forma, se eu for para cá agora, Marci, para a direita, né, a minha derivada em módulo vai ser menor do que menos 1/3. Sei lá, menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 50, tá bom? Porque ela tende a ficar cada vez mais paralela. Até que lá no infinito, quando a reta for paralela, m vai ser igual a zero. Tá bom? Então, gente, agora... Aí, ó, vieram nos buscar aí. Agora, a gente vai dar uma outra interpretação física das derivadas, tá? Que além de ser o coeficiente angular da reta tangente num dado ponto, ela também pode ser interpretada como uma taxa de variação. Mas eu acho que vocês já observaram que isso era possível, porque aqui é bem claro, fica muito claro que eu estou fazendo, olha só, olhem por aqui, por favor. Esse aqui é o... Não, vamos pegar o outro. Esse aqui. Esse aqui é o meu cateto oposto. Esse aqui é o meu cateto adjacente. Vocês vão observar que isso é uma taxa de variação quando eu começar a colocar unidades. Vamos supor que aqui eu tenha ppm, tá? Partículas por milhão. Vamos supor que aqui eu tenha tempo. Então, f de x menos f de a, ele vai ter a unidade de ppm. X menos a vai ter a unidade de tempo. Então, reparem, né? Esse meu coeficiente angular da reta tangente, né, aqui no caso seria a reta secante ainda, a nossa reta tangente seria aqui, então vamos reescrever aqui, ppm sobre tempo, né? Esse coeficiente angular, ele tem uma unidade, né? Parte por milhão por tempo, ou seja, é uma taxa de variação. Você consegue entender como está variando a parte por milhão, que é a concentração enzimática, por exemplo, para um dado tempo, né? E isso, fisicamente,
tem diversas aplicações, velocidade, aceleração, força, torque, tá certo? Então, a derivada, ela também tem esse poderoso significado. A gente vai ver isso, então, agora nos próximos slides. Beleza, Marci, que bom. Aqui, ó, foi uma foto que a Luísa Santos mandou pra gente na viagem dela para Toronto em 2012, quando ela foi assistir, né, as Olimpíadas de Inverno lá no Canadá. E o que aconteceu aqui nessa famosa torre de Toronto, aí, Torre CN em Toronto, no Canadá? Ela foi utilizada para realizar alguns experimentos de queda livre de corpos, né, para tentarmos entender como é que funciona a velocidade do corpo para uma dada queda e qual é a distância percorrida por um dado corpo para um determinado tempo. Então, vamos supor aqui estava a Luísa, ela soltou uma bolinha, soltou, tá? Se ela soltou, a velocidade inicial é igual a zero metros por segundo. E aí, claro, a gente tem a gravidade. Essa bolinha ela vai despencar com a aceleração da gravidade, né? Aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Aqui está o professor, lá embaixo da torre, olhando para a Luísa, vendo o desastre chegar por perto. E aí o Galileu, né, ele estudou o comportamento da velocidade desse corpo de acordo com a altura aqui. Ele fez esse experimento lá em Toronto, que tem uma altura H. O que a gente sabe, né? V é igual a raiz de 2GH. Então, se H, por exemplo, tem 30... Qual é a altura dessa torre aqui? 450 metros? Alto pra caramba. Qual vai ser a velocidade que vai atingir a cabeça do professor? Vou fazer a conta aqui. Calculadora. 2 vezes 9,81 vezes 450 metros. Ai, a calculadora fechou, pessoal. Pera aí. Dois vezes 9,81 vezes 450 metros. Tiro a raiz quadrada disso. Então a bolinha vai atingir a cabeça do professor com uma velocidade singela de 94 metros por segundo. Vai machucar. Vai resolver o problema da turma. 94 metros por segundo. Boa tarde, Thaís. Bem-vindo, bem-vindo. A gente está discutindo o plano da Luísa Santos aqui de arremessar uma bolinha na cabeça do professor lá na Torre de Toronto. Essa bolinha ela chega com uma velocidade de 100 metros por segundo praticamente, tá? Vai matar o professor com certeza. Mas aqui, pessoal, o interessante desse nosso problema aqui, da nossa conversa, é que a gente ou tem a velocidade inicial, porque a Luísa Santos ela não estava com tanta raiva, então ela não arremessa a bolinha, ela solta e deixa a gravidade matar o professor, né? E a velocidade final aqui, que é o nosso V1, 94 metros por segundo. Se a Luísa pretendesse calcular a velocidade aqui no meio do caminho, ela ia fazer a mesma conta. Ela ia fazer 2GH sobre 2. Né? Então seria somente G vezes H e a raiz. Vamos ver quanto é que dá aqui. 2GH sobre 2 vai dar GH, então tem que fazer
raiz quadrada de 9,81 vezes 450. Aqui vai estar a 66 metros por segundo. 66, pessoal. Claro, né? Uma velocidade menor, porque quanto mais baixo, quanto maior a distância, ali maior a velocidade. Só que, se a Luísa pensasse em calcular a velocidade de acordo com o instante de tempo, o que a Luísa ia poder fazer? Vamos supor, aqui eu consigo calcular de acordo com a minha altura, né? Quando está 400 metros, 200 metros, 10 metros. Mas se a Luísa tivesse que encontrar a velocidade, tá certo? De acordo com o tempo. Ou seja, se fosse a mesma situação da bolinha sendo solta, tá? Sempre sendo solta. Da bolinha sendo solta. E a Luísa quisesse falar assim, ó, eu quero saber a velocidade, mas não de acordo com a minha altura. Eu quero saber a minha velocidade quando a bolinha tiver caído por 2 segundos. Quero saber quantos segundos vai demorar para a bolinha cair lá no professor. Quero saber qual vai ser a velocidade quando a bolinha tiver já percorrido essa distância no intervalo de tempo de 5 segundos. O que a gente vai ter agora? A gente vai ter uma história diferente. Antes, a velocidade, né, ela dependia dessa distância daqui. Agora a gente tem outras variáveis. A gente tem o espaço, tá? Que ele percorreu h e o tempo. E a gente vai ver, pessoal, que o Galileu ele já fez esses procedimentos de lançar de soltar, né, os artefatos das torres, e ele encontrou que o espaço percorrido por um dado corpo, independente da massa, porque ele foi solto, tá bom? Isso é para um corpo que é solto. Quando você lança, já é diferente. Então, o Galileu descobriu que a posição vertical, de acordo com o tempo, ela é proporcional com o quadrado da velocidade. Então, respondendo aqui a pergunta da Luísa, né, se ela soltou a bolinha aqui era t igual a zero, claro. Qual é o espaço? 4,9 vezes zero vai dar zero. Ele não percorreu nenhuma distância. Aqui, quando eu tiver passado, por exemplo, 2 segundos, qual vai ser o espaço percorrido por ele? O espaço percorrido por ele vai ser 4,9 vezes 4. Que vai dar, vou fazer aqui, 4,9 vezes 4. 19,6, pessoal. Não, tá errado. 4,9 vezes... 12 ao quadrado dá 4. Tá certo. 19,6, isso. Então, 19,6. 19,6 metros. Então, a Luísa sabe que quando ela solta a bolinha, depois de 2 segundos, a bolinha vai ter caído, né, 19,6 metros. Aí, agora, o interessante é isso. Ela tem espaço pelo tempo, tá bom? Vocês sabem que se ela tem espaço pelo tempo, ela vai conseguir também calcular a velocidade pelo tempo. E aí que está o interessante, né? Ela somente sabendo o espaço, a variação do espaço pelo tempo, ela vai conseguir calcular, utilizando a derivada, né, que é o nosso objetivo aqui, calcular tanto a velocidade quanto a aceleração da bolinha. E a aceleração e a velocidade, elas vão ser as velocidades e acelerações instantâneas. Então, por exemplo, se ela sabe que o espaço pelo tempo vale 4,9t, né, ela sabe que o v de t vale também uma outra fórmula. A gente vai ver que vale 2 vezes 4,9, aqui tem um vezes t. Então, ó, quando eram 2 segundos, vai ficar 4 vezes 4,9. Que aqui temos 2 vezes 4,9. Vamos ter a mesma velocidade, né? Olha que coincidência. Deixa eu ver aqui se a gente está fazendo certo. 2 vezes 4,9 vezes o t, que vale 2. Será que eu fiz conta errada? 2 vezes 4,9. 2 vezes 4,9. 19,6.
Só que agora a gente tem aqui 19,6 metros por segundo. Tá bom? E se você sabe a velocidade, você também sabe a aceleração. Essa aceleração a gente vai ver que vai dar 2 vezes 4,9, dá 9,8. 9,8. Pessoal, isso aqui é familiar para vocês? É claro que a aceleração vai ter que dar 9,8, né? Que é o quê? Metros por segundo ao quadrado. É justamente a aceleração da gravidade. A gente tinha que achar isso mesmo, porque ela foi solta, né? Então, qual é a nossa vantagem aqui? Por que eu estou falando disso tudo? Porque se você interpretar a derivada como uma taxa de variação, você pode também utilizar essa ferramenta para encontrar velocidades, né, ou grandezas instantâneas. Isso significa que, instantaneamente, se você quiser saber a velocidade da bolinha em um instante de tempo qualquer, pode ser 2 segundos, 0,0003942 π, todos esses tempos, por meio da derivada, você consegue calcular a velocidade e a aceleração, sabendo, né, primeiramente aqui, que o espaço pelo tempo, ele vale 4,9t ao quadrado. Tá? Isso aí é uma propriedade muito importante. Então, vamos ver o que está escrito aqui, né? Basicamente é o que eu falei. Se você observar o velocímetro do carro, né, no tráfego urbano, verá que o ponteiro ele não fica parado por muito tempo. Isso é, a velocidade do carro não é constante. O Felipe que está no ônibus aí, como ele disse, se ele olhar o ponteiro do motorista agora lá, vai estar uns 40 km por hora. Aquela velocidade ali do ponteiro é uma velocidade instantânea, tá? Não é ΔS sobre ΔT. Quando você tem um carro com um computador de bordo, que mostra lá o trip, né? Você aperta o trip, aí ele fala, velocidade média, ele fala distância percorrida, tempo que você levou para fazer a viagem. Ali você consegue calcular, ele consegue calcular para você a velocidade média. A velocidade média, sim, é a ΔS sobre o ΔT, né? O espaço final menos inicial sobre ΔT. Mas a velocidade instantânea, ela é dada pelo seu velocímetro, né? É claro, você está dirigindo, você quer saber a velocidade naquele instante de tempo. E aquele velocímetro, geralmente nos carros mais modernos, que não são mais eletromecânicos, né? Você tem ali o ponteiro digital e é justamente um resultado da derivada que você está fazendo, né, pela distância e o tempo. O que eu estou querendo dizer é que no seu computador, ele está fazendo, na verdade, o seguinte. Ele está fazendo um limite de ΔS sobre ΔT, tá bom? Que aqui é a minha velocidade, quando ΔT está muito próximo de zero, ok? E aí isso aqui é que você vê no seu velocímetro, tá? Vamos continuar nossa leitura aqui. Podemos pensar, né, tentar deduzir, então, pela observação do velocímetro, que o carro tem uma velocidade definida em cada momento, né? Mas como é que a gente define essa velocidade instantânea? Vamos investigar, então, um exemplo que eu falei do Newton, né, da bolinha caindo da Torre de Toronto. Então, uma bola é solta, muito importante, a partir do ponto de observação, no alto da torre, tá? Torre Siena, em Toronto, 450 metros acima do Sol. Encontrar a velocidade da bola após 5 segundos. Por meio dos experimentos feitos há muitos anos atrás, né, o Galileu descobriu que a distância percorrida por qualquer objeto em queda livre, ou seja, ele foi solto, é proporcional, 4,9, ao quadrado do tempo de queda. Como é que ele fez isso, pessoal? Ele pegava uma bolinha lá em cima, soltava, media o tempo que ela demorava para cair. Depois fazia com uma outra bolinha e fazia isso várias vezes, até chegar nessa modelagem 4,9t ao quadrado. Claro que esse modelo ele despreza, né, a resistência do ar e ele só serve para queda livre, né? Então, se você arremessar a bolinha, já é diferente. Se a distância percorrida após t segundos for chamada de s de t e medida em metros, então a lei de Galileu falou que ela era 4,9t ao quadrado. Tá bom? Quem quiser participar, quem quiser conhecer essa torre, é bem interessante. Aqui em cima, ela gira no sentido horário, anti-horário, não me lembro. E aí você consegue botar um pé, ele tem duas coroas,
essa coroa, essa aqui fica parada, obviamente, que é a estrutura do prédio, essa aqui de dentro ela se movimenta. Então você consegue colocar um pé aqui e você vai rotacionar na plataforma, é bem legal. Também tem Seattle na Space Needle, que é a famosa alfinete espacial, também tem o mesmo princípio de rotacionar aqui dentro. Você consegue observar todo o horizonte aqui, é bem bonito. Isso aí, Marci, tem que ir um dia sim, aproveitar o Ciências Sem Fronteiras, as oportunidades de intercâmbio. Também consegui sair, na primeira passagem aérea foi graças à oportunidade de intercâmbio lá nos Estados Unidos. Então, é muito legal você poder aproveitar aí as oportunidades que a universidade te dá. Bem legal, gente. Então, uma nova dica aí. Sim, Marci. Aquilo que você vê lá no filme, de ganhar bolsa por algum esporte, de viajar pela universidade, é tudo possível dentro da universidade lá do Fundão. Tem tudo lá. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, estamos falando sobre a taxa de variação. Reparem que a gente não mudou praticamente nada. A gente só está falando agora que a derivada ela também pode ser empregada como uma taxa de variação, né? Se antes a gente tinha uma velocidade média, que é o que você aprendeu lá com a tia Teteca no ensino médio, que era o espaço pelo tempo, agora aqui a gente vai aprender a velocidade instantânea, né, como uma das propriedades da derivada. Então, se a gente supor que eu tenho um objeto que se move sobre uma reta, de acordo com a equação S igual a F de t, olha aqui, ó. Tá aqui, tá? O nosso S. S é o deslocamento do objeto a partir da origem no instante t. Aqui o nosso S. A função f, que descreve o movimento, é chamada de função de posição. Então, para cada instante de tempo, né, eu tenho uma dada posição aqui do meu objeto. Ó. Beleza. E aí, se você sabe a posição nesse ponto, significa que, por meio da derivada, você também vai saber a velocidade instantânea. Essa velocidade instantânea vai ser justamente o coeficiente angular da reta tangente, né, de S de t no ponto A. Tá bom? É o que nós estávamos falando aqui. No intervalo de tempo entre t igual a A e t igual a A mais H, a variação na posição será F de A mais H menos F de A. Então, a gente tem a nossa fórmula novamente aparecendo aqui. Tá? E essa aqui, gente, é a inclinação da reta secante. Só vai ser reta tangente quando eu fizer o limite dessa função quando o h tende a zero. E é justamente o que a gente vai fazer aqui agora. Suponha que a bola foi deixada cair do posto de observação, 450 metros acima. Qual é a velocidade da bola após 5 segundos? O que eu vou fazer? F de A menos H, tá? Menos F de A sobre H. Então, quem vai ser o meu A? O meu A, né, eu vou botar como A mesmo, um instante de tempo geral, T. Então, eu vou calcular aqui, ó, F de A mais H, eu pego A mais H e coloco aqui dentro. 4,9 vezes A mais H ao quadrado. Menos, quem é F de A? F de A, ó, cadê? É 4,9 vezes A ao quadrado. Então, 4,9 vezes A ao quadrado, sobre H. Tá? Passa aqui, ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4,9A ao quadrado, e boto esse cara em evidência. Tá certo? Aqui eu posso simplificar, esse corta com esse, 2AH mais H ao quadrado. Todo mundo tem H, eu posso cortar esse H e com esse quadrado daqui. Fica 4,9 vezes 2A mais H. Então, minha velocidade, que depende de A, tá? É 9,8A. Eu poderia colocar aqui, pessoal, não quero ter igual a 5, eu já posso colocar aqui 5, tá? Então, 9,8 dá a mesma coisa, vezes 5. Isso aqui vai dar quase 50, um pouco menor que 50. Então, ó, precisaremos encontrar a velocidade tanto quando t igual a 5, quando a bola atinge o solo, de modo que é eficiente começar encontrando a velocidade para um instante geral, t igual a A. Ok? Beleza, então a gente achou aqui, ó, após 5 segundos, aproximadamente 50 metros por segundo vai ser a velocidade da bola. E com qual velocidade a bola chega ao solo? A gente já tinha calculado, né?
Então, ali, ó, 49 metros por segundo. Como é que eu sei, né? Uma vez que o posto de observação está a 450 metros acima do solo, a bola vai atingir o chão em T1, quando S de T1 for 450. A gente escreve aqui, ó. S de T não é 4,9T ao quadrado? Tudo bem. Quando eu igualar isso a 450, e eu vou achar um instante de tempo, ó, eu vou achar aqui T1 ao quadrado igual a 450 sobre 4,9. Esse instante de tempo quer dizer que a bolinha já percorreu 450 metros. Beleza. O que ele está falando aqui? Ele quer saber a velocidade quando chega ao solo. Então, vamos achar o tempo. Ela demora praticamente 10 segundos para chegar no solo. Tudo bem. Se ela demora 9,6 segundos para chegar ao solo, o que eu tenho que fazer aqui agora? A velocidade não é 9,8 vezes o tempo? Então, v do tempo, 9,8 vezes T1. Tudo bem. T1 vale 9,6, né? Então, bota aqui, ó, 9,8 vezes 9,6. E aí eu vou achar a velocidade que ela leva para encostar lá no solo, que era praticamente o que nós calculamos, né? 94, 95 metros por segundo. Tá bom, gente? É um exemplo aqui, uma aplicação fora da nossa área da saúde, mas que apresenta também uma outra verificação, uma outra interpretação da derivada. A Milene até meteu o pé, ó, ficou bolado, já até saiu. Vocês estão entendendo? Entenderam, Letícia? Letícia está almoçando, pessoal. Aí ela está comendo medalhão a piemontese. Thaís também está comendo medalhão. Ana Luísa está na sua dieta sem lactose. Show de bola, que bom que o pessoal entendeu. Beleza, beleza. Vamos, então, continuar, tá? Com o nosso termo de derivada. Basicamente, pessoal, a gente viu que isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente, tá? E a gente estava chamando esse cara de M, né? Se lembra? Era o M, né? Y igual a mx mais b. Tá bom? Na verdade, uma representação matemática também alternativa é falar que f' também representa a derivada. Então, se y é igual a x ao quadrado, né? F de x é igual a x ao quadrado, a nossa derivada, ela também, como taxa de derivação, taxa de variação, ela também pode ser escrita matematicamente, né, como f' de x. Tá? Então, ao invés de eu ficar escrevendo isso aqui sempre, né, que é muito grande, dá trabalho, eu posso ficar escrevendo como f' de x. Só que se lembram, esse cara daqui, né, ele vai estar sempre relacionado a um ponto. O x vale a. Então, aqui eu tenho que substituir por f' de a. Tá? Eu só estou mostrando para vocês as nossas conclusões, né, do significado de derivada. Então, quando eu faço limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero, na verdade isso representa um coeficiente angular de variação, né? Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. O coeficiente angular é a derivada e eu estou no ponto A. Então, por isso que a derivada de uma função em um número A é denotada por f' de A. Aqui, pessoal, nós chamamos de aquela aspas simples, né? A pícola. Então, você pode colocar f', representa a primeira derivada, f, duas linhas, você representa a terceira derivada, a segunda derivada, f, três linhas, representa a terceira derivada, tá? A partir da terceira derivada, a gente coloca um parênteses. Isso aqui representa a quarta derivada. Isso aqui representa a 10ª derivada, tá bom? Então, a gente coloca essa anotação aqui como a nossa f' de A. Certo, gente? Então, aqui, ó, vimos que o mesmo tipo de limite aparece ao encontrar a inclinação de uma reta tangente ou a velocidade de um objeto. De fato, esses limites são desse tipo, né? Eles surgem sempre que calculamos uma taxa de variação em qualquer ramo das ciências ou engenharia, tais como a taxa de uma reação química ou o custo marginal em economia.
Uma vez que esse tipo de limite ocorre amplamente, ele recebe o nome e notação especial. Para não ficar escrevendo, né, pessoal, que isso aqui é muito chato de escrever sempre. Então, ao invés de colocar isso sempre, você chama f'(A). Calcule a derivada da função no ponto 3, f'(3). Quanto é que vale f'(3)? Limite de f de 3 mais h menos f de 3 dividido por h quando h tende a zero. Tá? Então, é só uma anotação para vocês. Uma notação, né? Aí, claro, se eu escrever, né, x como sendo a mais h, né? Então, h é x menos a, e o h vai tender a zero se somente cx tendendo a, se somente cx tende a. Então, consequentemente, voltando para aquela primeira notação, né, uma maneira equivalente de enunciar a definição é por meio da determinação das retas tangentes, f de x menos f de a sobre x menos a. Pessoal, vocês têm que ficar muito claro aqui nesse slide, tá? Eu escrever isso aqui ou isso aqui não muda absolutamente nada a resposta. Significa a mesma coisa. A diferença é que é muito mais prático empregar a equação número 4, tá bom? Mas como eu falei, você está tratando ali, né, um x igual a mais h, que é esse cara daqui, ó. X está aqui. X é igual a mais h. Ó. Então, se você trocar de variável, claro que vai mudar também a sua definição. Mas eu quero que vocês entendam. Isso gera muita dúvida. Pô, eu vou usar essa ou eu vou usar essa? Tanto faz. Tanto faz de verdade. Geralmente é comum utilizarmos essa daqui de cima. Tá bom? Então aqui, ó, um exemplo bem mais direto. Não está pedindo aqui, gente, equação da reta tangente. Ele está falando para encontrar a derivada da função em um número A. Então vamos entender aqui com calma. X ao quadrado menos 8x mais 9 é uma função polinomial de segundo grau. Como é que eu faço a definição de derivada? Encontrar a derivada pela definição. F'(A), limite de f de A mais H. Quem é A? A vale A. Então, A mais H menos f de A sobre H. Quem é f de A mais H, pessoal? Eu pego A mais H e coloco no x. Ó. Então, é A mais H ao quadrado menos 8 vezes A mais H mais 9. Aqui é importante que vocês coloquem parênteses, ou chaves, ou colchetes, para não confundir, porque depois desse primeiro termo, o que acontece na prova é que a galera esquece disso aqui, né? Faz muita conta e esquece dessa segunda parte. Então, faz colchetes aqui para você não se perder. Quem é f de A mais H? É tudo isso aqui, ó. Quem é f de A? Eu coloco A aqui, A ao quadrado, ó, menos 8A mais 9. E tem esse sinal de menos daqui que veio daqui. Divido por H. E agora eu abro aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Faço a distributiva. Tá? Aqui eu troco o sinal, então menos A ao quadrado, com mais 8A com menos 9. Posso simplificar, ó. A ao quadrado com menos A ao quadrado, 9 com menos 9, menos 8A com mais 8A, de forma que sobrou 2AH, sobrou um H ao quadrado e sobrou um menos 8H. Todo mundo tem H, eu posso simplificar. H ao quadrado, H e H, sobrou 2A mais H menos 8. H tende a zero, pessoal, então, ó, 2A menos 8. Tá certo? Essa, então, é a derivada num ponto A qualquer da função x ao quadrado menos 8x mais 9. Professor, o senhor falou que a derivada é um caso especial de limite e, claro, se é um caso especial de limite, tem que dar um L. Tudo bem. Aí, está dando uma função. Então, tome cuidado. Aqui não está dando uma função. É como se o número fosse A. Tá? Eu não botei aqui 3, 4, π. É A. Então, 2A menos 8 aqui é um número. Tá? Então, se eu tenho essa função, num ponto A qualquer, certo? Eu vou ter ali um número 2A menos 8. Vamos tentar fazer um pouco pelo GeoGebra? Deixa eu abrir aqui. Lucas está indo, João Pedro Freixeiros, Filipes.
Nossa amiga Thaís, Joyce. Joyce, está entendendo, Joyce? Oui ou não, não? Oui, né? Show de bola. Nossa amiga internacional, pessoal, né? Quem quiser depois conhecer França, né? Nossa Cidade Luz, só falar com a Joyce. Faz um intensivão de francês com a nossa amiga. Né, Joyce? E aí a gente consegue viajar lá para a cidade do menino Ney. Para apresentação. Abrir aqui o GeoGebra. Uma guia. Compartilhar. Então a gente tinha aqui. Cadê a nossa função? X ao quadrado. Menos 8x mais 9. Essa parábola bonita aí com as duas raízes, ó. Uma raiz real, a outra raiz real, toda bonita aí, beleza. E aí eu vou escrever agora a nossa derivada, que deu 2x menos 8. Beleza. Dois x menos 8. Tá certo. Então, pessoal, olha só. Agora eu sei que vai dar uma certa confusão na cabeça de todos, mas esse pedaço é muito importante. Eu quero que vocês olhem para x ao quadrado menos 8x mais 9 como uma parábola, né? E eu quero que vocês olhem para g de x como se fosse a derivada de f de x. Tá? Eu vou até escrever aqui. G de x, f' de x é igual a de x, tá? G de x é f' de x, ou seja, g de x é a derivada de f de x. O que isso significa, pessoal? Olha que interessante. Dá um enter aqui. Olha que interessante. Se eu pegar um ponto aqui, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Ponto x igual a 1, tá? X igual a 1. Pessoal, se eu quiser uma reta tangente nesse ponto aqui, o coeficiente angular vai ser positivo ou negativo? Negativo? Negativo. Alguém sabe quanto é que vai dar? Olha que legal. Se g de x é a derivada de f de x, né? Eu sei que vai ser negativo. Olha só quanto é que vai dar. Menos 6. Vamos pegar outro ponto aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, x igual a 7. X igual a 7. Se eu fizer uma tangente na parábola aqui nesse ponto, galera, vocês concordam comigo, né? Que o m vai ser positivo, a reta está crescente. Quanto é que vai dar isso? Olha lá, ó. Vai dar 6. Olha esse ponto aqui, que é o nosso extremo, tá? Se eu fizer uma derivada nesse ponto, quanto vai dar o coeficiente angular, pessoal? Não vai dar 0? Olha aqui quanto é que dá, ó. 0. Então, por que eu estou falando isso? Para quando vocês olharem, né, o gráfico de uma função e de sua derivada, entender que para cada instante de tempo, né, no tempo x igual a 1, o coeficiente angular nesse ponto aqui que é negativo, vai ser justamente dado pelo ponto na reta, né, que corresponde à minha derivada. Então, se eu quero saber qual é o coeficiente angular, quando x for 1, eu vou fazer g de 1. 2 vezes 1 menos 8, menos 6. Se eu quero saber qual vai ser o coeficiente angular da nossa função quando x for igual a 7, que é esse ponto daqui, eu vou fazer g de 7, que vai ser 14 menos 8,
que dá 6, tá? Sei que confunde muito, muito, essa parte confunde bastante, mas a ideia é justamente essa que eu estou falando. Prof, você está substituindo nas equações para saber o y. Isso, Marci, isso aí. Porque eu já sei, que eu acabei de fazer a conta e vi que a derivada de uma função, quando eu não especifico o ponto, é uma outra função. Então, quando eu derivo x² menos 8x mais 9, sem especificar o ponto, eu tenho o quê? Uma outra função, que é a resposta da derivada. Vale 2x menos 8. Agora, se eu peço para derivar f de x no ponto 3, eu vou fazer f de x, derivo, né? Vai dar 2x menos 8, e faço depois g de 3. Tá certo? Portanto, essa é a vantagem de você calcular a derivada para todos os pontos da função e ter uma nova derivada. Porque aí, ó, se eu quiser saber, por exemplo, a derivada no ponto 9, né? No ponto 9, a minha derivada, né, minha equação tangente vai estar aqui. Tudo bem. E quanto é que vai ser o coeficiente angular? Vai ser o g de 9, ó, vai ser esse ponto daqui. Vale 10. Tá certo? Então, a reta tangente nesse ponto, ela vai ser... vai ter o mesmo coeficiente angular. Vamos fazer aqui a equação da nossa reta tangente. Vai ser y, deixa eu escrever aqui, né? Y menos y1. Quanto é que vale o y1 aqui? 18. Aqui é H, texto. Então, y menos y1, 18, é igual a m. Quanto é que vale o m? 10, né? 10 multiplica x menos x1. Quanto é que vale o x1, pessoal? Vale 9. Vale 9. Então, vamos escrever essa equação. Vamos ver se a gente acertou. Y igual a 10x menos 90 com mais 18. Né? Quanto é que dá 90 mais 18? Vai dar 108, né? Isso, 108. Conta errado? Menos 90. Não, menos 90 mais 18. Desculpa. Menos 90 mais menos 72, né, pessoal? Aí, ó. Olha lá a nossa reta tangente. Tá vendo? Deu certinho. Vocês estão entendendo a logística, pessoal? A metodologia da nossa situação? Quando eu derivo e jogo um ponto, eu tenho o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Então, se nesse exemplo aqui, se eu derivasse x² menos 8x mais 9 e jogasse o ponto, já não me lembro mais, o ponto x igual a 9, né? Então, eu teria o coeficiente angular igual a 10, tá? E 10 vai ter que ser exatamente... Cadê? Agora sumiu tudo. 10 vai ter que ser exatamente esse ponto daqui, ó. Tá? Eu faço f de x, f' de x dá g de x, 2x menos 8. No ponto 9, dá 2 vezes 9, 18, menos 8 vai dar 10. Então, eu sei que m vai dar 10. Olha lá, ó, 10x menos 72. Tá confuso, galera? Tá difícil? Só desculpa a minha voz que eu fui dormir ontem 4 horas, 3 horas. Acordei cedo, não deu para dormir muito bem. O prof tá um pouco cansado. Ana Carolina, o que vocês estão achando aí? Letícia, Maria Clara Velasco, Felipe, Lucas Leite, Maria Eduarda, Joyce.
Ok, Luísa, obrigado. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, novamente, reescrevendo o que acabamos de falar, definimos a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P, como a reta que passa em P e tem inclinação m, dada pela equação 1 ou 2. Uma vez que essa definição é dada, né, m, pessoal, é, na verdade, f' de A. Então, a gente pode reescrever a equação ponto inclinação como y menos y1, que vale f de A, que é igual a m, que é f' de A, vezes x menos x1, que vale A. Né? Então, a reta tangente A, né, essa função no ponto AF de A, é a reta que passa nesse ponto, cuja inclinação é igual a f' de A, que é a derivada de f no ponto A. Tá? Aqui, galera, o que acabamos de fazer com uma outra função. Encontre uma equação da reta tangente à parábola, x² menos 8x mais 9, no ponto 3 menos 6. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vamos primeiro derivar. x² menos 8x mais 9, acabamos de fazer. Né? A derivada vai dar 2x menos 8. No ponto A, 2A menos 8. Num ponto x qualquer, 2x menos 8. Então, eu já coloquei. Só que 2x menos 8 no ponto 3 menos 6. Então, vai ficar, olha só, 2x menos 8. 2 vezes 3 menos 8 vai dar menos 2. Então, aqui, ó, tem o nosso menos 2. Quem vai ser o y1? Menos 6. Quem vai ser o meu x1? O 3. Então, a nossa equação da reta tangente no ponto 3 menos 6 vai dar menos 2x. Beleza? Estou sentindo que a galera não está gostando. Ou talvez seja o meu cansaço. Deve ser o meu cansaço. Não sei, Marci. Tá brabo. Eu tive que dar aula hoje também 10 horas. E aí depois vou dar aula... Ah, professor, gostar muito forte, sim. De 8 às 11. Oi, Ana, não te ouvi. Picotou aí. Gostar é muito forte, sabe? Ah, isso é verdade. Gostar mesmo, a gente gosta de um McDonald's, um Bob's, um sanduíche bom, gourmet e barato. Verdade. Aqui, ó, nesse próximo slide agora, eu mostro também, como eu falei na primeira aula, da troca, né, do delta pelo D. Vocês vão ver que a partir desse período na faculdade, para vocês, nas próximas matérias, vocês não vão ver mais deltas, e sim os Ds. E eu falei, né, que qual é a diferença do delta para o D? É que o delta, ele tem uma variação finita. x2 menos x1. Né? Delta y, f de x2 menos f de x1. Delta y sobre delta x. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Tá? Então, aqui, a gente tem uma variação finita. Por quê? Eu estou supondo que y é uma quantidade que depende de x. Então, y é uma função de x. Escrevemos dessa forma. Se x variar finitamente, né, de x1 a x2, então a variação em x também será incrementada, né, por quanto? x2 menos x1. A variação correspondente, f de x2 menos f de x1. Isso aqui é uma variação finita, tá certo? Só que a derivada, como eu disse, ela dá uma ideia de instantaneidade. Então, eu preciso de uma variação infinita. Eu preciso que esse ponto Q seja o mais próximo de P, sem encostar no P, tão próximo quanto eu queira. E aí o que eu falei, olha, eu faço o limite desse delta quando o delta x for para zero. E aí, na verdade, eu vou ter um D, né? Que é o nosso famoso, ó, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 quando x2 tende a x1. Tá? Isso é denominado de taxa média de variação de y em relação a x, a nossa famosa taxa relacionada, ou taxa de variação. Tá? E ela pode ser interpretada como a inclinação da reta secante na figura 8. Tá? Por analogia à velocidade, nós consideramos a taxa média de variação em intervalos cada vez menores. Olha lá, cada vez menor, tão pequeno quanto eu queira, infinitesimalmente. E aí nós temos a ideia de taxa média, que era o delta, virando taxa instantânea. Então, se te perguntarem a diferença do delta para o D,
é que o delta eu tenho uma variação finita, tá bom? Representando uma variação média. O D eu tenho uma variação infinita, pode ser tão pequeno quanto eu queira. E aí será, então, portanto, uma taxa ou uma variação instantânea, né? Então, eu sei que naquele momento, instantaneamente, a variação de y em relação a x vale o valor da derivada naquele ponto. Certo? Então, novamente, né? A derivada é a taxa instantânea de variação. Então, vocês estão vendo várias aplicações de derivada. Ela é o coeficiente angular da reta tangente, né? Ela fala se é positiva, negativa ou se é zero, quando ela tem um ponto de máximo mínimo. E agora estou vendo que ela pode ser também chamada de taxa de variação instantânea de y em relação a x, né? Quando x for igual a. Então, calcule a taxa de variação instantânea da função x² mais 2 no ponto x igual a 3. Você vai derivar, normalmente, vai fazer f' de 3. Aí aquele valor lá deu, sei lá, 90. 90 é a taxa instantânea de variação de velocidade. É a taxa instantânea de variação de y em relação a x. Na prova, é um exemplo prático. Então, você vai ter lá uma enzima 3CL-Pro, né, que está sendo utilizada para interagir com o nosso coronavírus, né? Então, ela tem uma taxa de crescimento espacial ali de 3 picometros por segundo. Qual é a taxa instantânea de variação? Aí você vai ter lá uma fórmula, o H3CL-Pro, ele cresce com o tempo no método, né, 3t² mais 4. Beleza. Se eu quero saber a taxa instantânea quando passar em 2 segundos, eu vou derivar 3t² mais 4 e jogar o ponto t igual a 4 segundos naquela nossa derivada dali. Tá? Não tem mistério, galera. É difícil falando assim, mas no papel, quando começar a escrever, vai fluir de uma forma melhor. Tá certo? Professor, hoje tá difícil. Eu acredito, eu acredito. Então, continuando. A conexão com a segunda interpretação, tá? Que é a nossa taxa instantânea, é a seguinte. Se nós esboçarmos a curva y igual a f de x, aqui em azul, então a taxa instantânea de variação será a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto x igual a. Aqui, ó, a taxa de variação instantânea aqui é o coeficiente angular dessa reta daqui. A taxa de variação instantânea aqui é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto daqui. Isso significa que quando a derivada for grande, no caso aqui, ó, de P, e, portanto, olha só, preste atenção, a curva fica íngreme, né? Ou como diz a minha tia Ingrid, no ponto P, os valores de y mudarão rapidamente. Quando a derivada for pequena, aqui, ó, a curva será relativamente achatada e os valores de y mudarão lentamente. Então é o seguinte, pessoal. Quando eu derivo aqui e acho uma derivada, sei lá, vamos botar aqui, 9, você tem que saber que nas redondezas desse ponto, valores pequenos de x, de variação, me dão grandes valores de variação em y. Tá? Porque, cara, tá com uma derivada muito grande. Olha aqui, ó. Os valores de y mudarão rapidamente para pequenos intervalos de x. Agora, olha aqui. Aqui a derivada, sei lá, vamos botar aqui 2. Está bem pequeno. Então, para pequenos valores de x, eu também tenho pequenos valores de y. Tá? Isso que quer dizer. Então, dando o exemplo da velocidade, né? Se a nossa posição for uma função do tempo, né? A função de posição de uma partícula que se move ao longo da reta, então f' de A vai ser a taxa de variação do deslocamento S em relação ao tempo. Pessoal, taxa de variação instantânea de deslocamento em relação ao tempo é o que, pessoal? É a velocidade instantânea. Em outras palavras, f' de A é a velocidade instantânea da partícula no tempo t igual a A. A velocidade escalar é o valor absoluto, né? Claro, f' de A. O módulo do f' de A é o que aparece no velocímetro do seu carro. Tá certo? Então, de uma forma geral, para velocidades, espaços e tempos, então, vocês estão vendo que se eu tenho um S de t, eu posso ter um V de t
simplesmente derivando o espaço pelo tempo. Não é mais ΔS, ΔT. Agora eu tenho grandezas instantâneas. E a aceleração? A aceleração, que depende do tempo, vai ser a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Só que a velocidade é dada pela derivada do espaço. Então fica a derivada de quem? É a derivada de V, só que V é um ds. V é ds de t dt. Então, galera, aqui a gente pode usar essa notação aqui, ó, das famosas plicas, né? O apóstrofo, o tiozinho que fica aqui. Aqui eu posso falar, então, que a velocidade é a segunda derivada, tá bom? Do espaço em relação ao tempo, tá? D2S, dt2. É assim que a gente escreve. Isso aqui significa S, duas linhas de T, tá? Significa que é a segunda derivada do espaço com relação ao tempo, tá? Terceira derivada você bota D3, né? S de T com relação ao tempo. Ok, pessoal? Então anotem aí, por favor, para a gente acordar. Vamos lá. Deixa eu beber mais uma água aqui. Ó, para vocês fazerem em casa aí. Eu tenho um espaço pelo tempo dado como t ao quadrado menos 2t mais 1. Façam, por favor, a velocidade e a aceleração. Tá? Mestre, como eu vou fazer isso? Limite de quem? F de A mais H menos F de A quando sobre H, quando H tende a zero, né? Quem é A, professor? A, aluno, bota aí, ó, é um T qualquer, tá? Então você vai fazer, quem é F de T mais H? T mais H, então vou botar aqui, ó, T mais H ao quadrado, menos 2 vezes T mais H, mais 1, menos F de A. Quem é F de A? De A é nosso F de T, né? O meu ponto qualquer, um ponto T qualquer. Então vai ficar menos T ao quadrado, menos 2T mais 2T, mais 1 menos 1, menos 1, sobre H. Quando H tende a zero, galera. Então vai ficar como? T ao quadrado, mais 2TH, mais H ao quadrado, né? Menos 2T, menos 2H, mais 1, menos T ao quadrado, mais 2T, menos 1, sobre H. Ih, professor, ia deixar em branco com certeza essa questão. Olha lá, pessoal. T ao quadrado com menos T ao quadrado, acabou. Menos 1 com mais 1, acabou. Menos 2T com mais 2T, acabou. Tá bom? Sobrou quem? Esse H, eu vou cortar com esse H daqui, que eu vou cortar com esse H, que eu vou cortar com esse H. Sobrou 2T mais H menos 2. Quando H tende a zero, 2T menos 2. Tá certo? Então, se S de T vale T ao quadrado menos 2T mais 1, V de T vale quanto? 2T menos 2.
Então, qual é a posição do carro quando ele está em 0 segundo? 1 metro. Né? Aqui S de 0. Beleza. Qual vai ser a velocidade do carro no instante inicial, quando t igual a 0? V de 0. Quanto vale V de 0, pessoal? V de 0 vale menos 2. Menos 2 metros por segundo. Então, ele não estava no repouso, né? Ele estava se movimentando numa direção ao contrário. Tá bom, gente? É para treinar, sabendo que V de t vale 2t menos 2, calculem agora A de t. Como é que eu vou calcular A de t, professor? F de A mais H menos F de A sobre H. Sabendo que você quer em qual ponto, né? Um A igual a um T, tá? Qual é o A? O A é igual a um T. Quando o A é igual a uma constante, 3, você vai calcular a derivada naquele ponto. Quando o A é igual a uma variável, um x, um t, você calcula a derivada para todos os pontos. Tá? É isso que significa. Então, mais alguns exemplos que eu peço para que vocês olhem, né, por favor. Aqui a gente fala sobre a produção de peças de tecido com tamanhos fixos, né? E eu consigo estipular o significado das derivadas. Peço para que vocês deem uma olhada nesse exemplo. É bem interessante, pessoal. Para quem faz a parte de produção, né, administração, quer otimizar uma produção, a utilização de derivados é muito importante. Para a gente na área da saúde, ela é interessante para a gente, por exemplo, descobrir a velocidade de um fluxo de sangue, utilizando a equação de Poiseuille, né? E a gente consegue determinar, por exemplo, durante uma dada artéria, uma veia, o campo de velocidade das nossas hemácias aqui dentro, né? Ficou horrível, mas vamos fazer de novo aqui. Meu Deus. Vamos lá, de novo, terceira tentativa. Aí foi. A gente sabe que nos nossos vasos, galera que aí pratica atividade física, né? A Thaís, Letícia, Ana Carolina, Felipe, a galera aí do tudo crossfiteira, tá em dia com crossfit, sabe que uma veia limpa dessa, né, saudável, aqui, pessoal, as partículas, né, as nossas hemoglobinas, elas ficam com uma velocidade muito próxima a zero, né, porque elas estão com atrito nas nossas veias ou artérias. E no centro capilar, né, a velocidade dela é a máxima, Vmax, né? Então, o que acontece aqui? Como é que ele considera, pela lei de Poiseuille, como é que ele consegue descobrir a velocidade máxima? Cara, nesse instante de tempo daqui, ó, se eu fizer um S de t, né, vou virar a figura, tá? Nesse instante de tempo daqui, a minha derivada, ó, o m igual a zero, tá paralelo, né? Então, eu calculando esse ponto, eu sei que a minha velocidade máxima justamente ocorre no centro, né, do meu vaso capilar. Então, para aplicações de saúde também, ela é muito importante. Peço para que vocês olhem com calma esse exemplo dos tecidos, tá? E também temos aqui, no caso, já da área da econômica, né? Falando sobre dívida pública, como é que a dívida aumentou ou diminuiu ao longo dos anos, também utilizando a terminologia de derivada. Então, aqui, na verdade, não está querendo dizer o valor da dívida. Aqui está falando, na verdade, a variação instantânea da dívida ao longo dos anos. Então, aqui era uma variação absurda de dívida, né? Ao ponto que aqui a gente tinha uma diminuição da taxa de crescimento. Então, não olhem o número da derivada como sendo o valor naquele ponto somente. Interpretem como se fosse uma taxa de variação. Se aquele número é muito grande, cara, é porque você está tendo uma coisa ali estratosférica, né? Um crescimento ou decrescimento exponencial. Tá bom? E aí, olha, são 3 casos específicos de taxa de variação instantânea, né? A velocidade de um objeto, que nós falamos lá da torre de Toronto, né? Que é uma taxa de variação do deslocamento com relação ao tempo. Vocês vão ver o custo, né, marginal de um determinado produto, que era uma peça de tecido, em relação ao número de itens, e, por último, que é a taxa de variação do débito, né, de um dado país, com relação ao tempo, que é o interesse aí da economia. Então, aqui a gente está apresentando uma pequena amostra, pessoal,
de outras taxas de variação. Também em física, né? A taxa de variação do trabalho com relação ao tempo é chamada de potência, né? Então, potência é V vezes I, né? Trabalho é o quê? O que ele está falando aqui, ó. Trabalho, a taxa de variação do trabalho com relação ao tempo, ó, taxa de variação do trabalho com relação ao tempo é chamado de potência. Então, trabalho é a potência vezes o tempo, né? Porque a variação de trabalho com o tempo é a potência. Isso aqui é o famoso watt, né? Quilowatt-hora. Nos químicos, né? Nos nossos mundos químicos, né? Eles estudam as reações, eles estão interessados. Vocês vão ver isso demais no período que vem com o professor Marcos Farina, em biofísica, sobre a taxa de variação da concentração de um reagente em relação ao tempo, chamada de taxa de reação. Então, vocês vão ver constante de dissociação de um dado elemento, de um ácido, uma solução aquosa. Qual vai ser a taxa de reação? Então, simboliza a taxa de variação da concentração de um reagente, por exemplo, sei lá, um ácido, né, um ácido carbônico, em relação ao tempo. Aqui, um outro exemplo, né, biólogos, né, estão interessados na taxa de variação da população de uma colônia de bactérias em relação ao tempo. Então, o cálculo das taxas de variação são muito importantes, pessoal, em todas as ciências naturais, engenharia e nas ciências sociais, que também é o caso da economia. Tá? Todas essas taxas de variação são derivadas e podem, portanto, ser interpretadas como inclinações das retas tangentes. Isto dá importância extra à solução de problemas envolvendo tangente. Sempre que resolvemos um problema envolvendo tangente, não estamos resolvendo apenas um problema geométrico. Isso é muito importante. A gente utiliza a ideia geométrica para vocês entenderem ali, né, a ideia do mecanismo do movimento dos pontos. Estamos sempre implicitamente, né, resolvendo uma grande gama de problemas, resolvendo taxa de variação. Então, deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem tempo ainda. Segura aí, Letícia, não mergulha ainda não. Vamos dar um exemplo aqui do nosso exemplo número 6, tá? Então, olha aqui. Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo, tá? O custo, né, em dólares da produção de X metros de tecido é dado por um F de X. Então, professor? C é igual a F de X. O que isso significa? O custo é C, né? É uma função que depende da produção de metros de certo tecido. Então, é como se fosse assim, eu não sei qual é, mas 3x² menos 2 sobre 4. Isso quer dizer o quê? Se eu produzir 4 metros de tecido, né? Então eu vou ter 3 vezes 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 menos 2 vai dar 46. 46 sobre 4 dólares, né? Então, se eu produzir 4 metros, eu vou ter um custo de 46 sobre 4 dólares, tá? Mas eu não sei qual é essa função. Ainda não sei. Aí ele pergunta para mim o seguinte: qual vai ser o significado da derivada e quais seriam as unidades, né? Então vamos lá. A derivada é sempre a taxa de variação instantânea de C em relação a X. Então, taxa de variação instantânea de C com relação a X. Cara, se X é dado em metros e C é dado em dólares, então a minha taxa de variação, na verdade, representa um número em dólares por metro, tá bom? É exatamente o que temos aqui, ó. A derivada significa a taxa de variação do custo em relação ao número de metros. Então, eu vou saber como está variando, né, o custo de produção em relação ao número de metros. Eu não quero saber como é o custo, isso é importante. Eu não estou interessado em saber quanto vale o custo, tá bom, para cada metro. Eu não quero saber quantos dólares por metro. Ah, eu produzo 30 dólares por metro. Né? O meu custo é de 30 dólares por metro. Eu não quero saber isso. Eu quero saber a taxa de variação do custo. Então, como estão variando os dólares por metro? E não quanto é que vale o dólar por metro, porque o dólar por metro você vai pegar
Quanto é que é o metro? 3 dólares. 3 dólares por metro. Mas como esse dólar por metro varia com relação à sua produção? Então vamos ver, né? Essa taxa chama-se aí, uma linguagem formal, de custo marginal. Como é que se dá? Eu pego o limite, ΔC, que é o meu Y, sobre ΔX, né, que é o meu X. As unidades são iguais àquelas do quociente. ΔC é dólar e ΔX é metros, então dólares por metro. Mas eu friso novamente. Eu não estou querendo calcular o preço do dólar para cada metro. Eu quero calcular a taxa de variação do custo de produção em relação ao número de metros produzidos. Tá? Então aqui respondemos a nossa letra A. A B, ele pergunta em termos práticos o que significa que F' de 1000 é igual a 9. Significa o quê, pessoal? Que a taxa de variação, tá, do custo de produção, quando eu tenho, por exemplo, uma produção de 1000 metros, né? Então, essa taxa de variação, na verdade, vai dar 9 dólares por metro. Então, a partir do momento que eu produzo 1000 metros, tá certo? Que é o meu X, produzir 1000 metros, a minha taxa de variação ela está crescendo a uma variação de 9 dólares para cada metro. Então, olha lá, vamos ver com calma. Eu sei que é confuso, pessoal, mas requer que a gente leia, né, interprete de uma forma calma, né? A afirmação fala que F' de 1000 vale 9. Então, cara, você sabe que é positivo. Derivada de alguma coisa, deu positivo. Beleza, então eu sei que o coeficiente angular da reta tangente, no ponto, deu 9. Então é uma reta assim, né? Vamos supor que eu tinha uma função assim. Nesse ponto aqui, ó, M deu 9. E eu sei que a derivada vale o quê? Vale a taxa de variação, o coeficiente angular da reta tangente, a taxa instantânea. Então, olha só, depois de 1000 metros de peças, né, produzidas, a taxa segundo a qual o custo de produção está aumentando, porque é positiva, vale 9 dólares por metro. Tá bom? Quando x é igual a 1000, C está aumentando 9 vezes mais rápido que x. Uma vez que ΔX vale 1, pessoal, né, é muito pequeno comparando com x igual a 1000, podemos usar essa nossa aproximação, né? ΔC sobre ΔX. Então, dizer que o custo de fabricação do milésimo metro está em torno de 9 dólares. Isso é muito importante. Então, aqui, ó, quando eu falo que deu F' de 1000 igual a 9, é que depois de 1000 metros, né, a taxa de custo de produção, né, para cada metro está aumentando 9 dólares por metro. Isso não significa que o preço do metro é só 9 dólares, mas ela está aumentando essa taxa. Tá? Isso é importante. Aí na C ele pergunta, né, o que você acha que é maior? F' de 50, F' de 500 ou F' de 5.000? Pessoal, quanto mais tecido produzido, se lembra, né? Pode ser, eu posso diminuir o meu valor de produção quanto mais tecidos forem produzidos. Então, o que ele fala aqui, ó. A taxa segundo a qual o custo de produção está crescendo é provavelmente menor quando x é igual a 500, né? Do que quando x é igual a 50. Por quê? Né? O custo de produção do 50º metro é bem menor do que o custo de produção do número 50, né? Então, quanto mais produtos eu realizo, né, menor é a minha taxa de produção. É a famosa economia de escala, né? Então, por exemplo, o custo para produzir 50, ele vai ser maior do que o custo por metro para produzir 500, né? Só que tem um limite, né, gente? Claro que se você quiser produzir 5.000, claro que aí você vai gastar muito mais peças, muito mais panos, né? Então, aí o custo para você produzir 5.000 vai, então, ser superior ao custo para produzir 500. Então, o que eles fazem na economia? Eles utilizam um ponto ótimo, né? Você só vai produzir no mínimo 500 para deixar otimizada a sua escala de produção. Porque para produzir 5.000, provavelmente, eu posso ter uma escassez de produtos, né? E aí ocorre custos de horas extras e, claro, outros problemas que aumentariam a nossa produção. Tá? Então, aqui está um exemplo bem pesado e difícil sobre o modelo econômico de economia de escala, né?
por que que produzir 10 peças é mais caro do que produzir 50, e por que produzir 100 é mais caro do que produzir 50. Porque justamente a nossa taxa de variação ela está crescendo, né, com o aumento da minha quantidade de peças produzidas. Então, se eu tenho uma coisa que cresce com o aumento das peças produzidas, quanto mais peças produzidas eu vou ter, né, menor vai ser o meu gasto. Ok, gente? Vocês ficaram bem caladinhos na aula de hoje. Assustou muito? Assustou. Eu imaginei. Mas vai ficar mais tranquilo porque a gente vai, na próxima aula, apagar essa ideia de limite de derivadas. Foi sim, José, eu acredito. A gente vai começar a se desvencilhar um pouco da ideia de derivados por limite e começaremos a calcular os limites, as derivadas por regras de cabeça, tá? Então, não vamos mais precisar ficar fazendo f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero. Vai facilitar. Eu só peço para vocês para que façam essa questão daqui, tá? Então, eu tenho o S de t. Peço para que calculem o V de t e o A de t. E depois calculem no tempo igual a 3, S de 3, V de 3 e A de 3. Tá bom? E peço para que releiam o exemplo 6 e o exemplo 7 com bastante carinho, pessoal. Porque para na aula a gente tem que apresentar o conteúdo, claro, e para pegar isso de primeira é muito complicado. Mas reler de novo aqui, ó. Cara, tá falando de taxa de variação. Qual é a diferença entre falar dc dx e c sobre x? Aqui, cara, eu tenho 9 dólares para cada metro. E aqui, quando eu coloco aqui dá 9 dólares para cada metro, é diferente. Aqui eu estou falando que a minha taxa de variação ela está aumentando de 9 dólares para cada metro. Aqui eu estou falando que cada metro produzido custa 9 dólares. Aqui é uma taxa, então é muito importante você entender essa diferença daqui. Aqui, galera, é uma taxa de variação. Ele está aumentando, porque é positivo, 9 dólares para cada metro, né? E aqui? Aqui é um custo que para cada metro equivale a 9 dólares. São informações distintas. Então é muito importante vocês entenderem isso. E claro, por isso que o custo de fabricar, né, a peça de número 500 vai ser menor do que fabricar a peça de número 50. O F' de 50, então, portanto, é maior do que o F' de 500. Tá certo? Aqui a taxa, ela é superior, a taxa de variação é superior do que essa daqui. Por quê? Se aqui a taxa de variação é inferior, então é mais barato eu produzir nesse ponto do que nesse daqui. É muito complexo assim falando, mas preciso que vocês leiam com calma e interpretem essas informações. E depois façam também do exemplo número 7. Falo sobre a dívida de um país. Ok? Agora, ó, quem está acompanhando pelo Demana, estamos no capítulo 17, né, falando sobre conceitos e ideias iniciais. Mas prometo que a partir da próxima aula, esses cálculos daqui, pessoal, vão ser muito mais tranquilos, tá? Uma função t ao cubo mais 4t ao quadrado menos 2t, quando eu falar para derivar, né, para vocês verem aqui adiantando como é fácil fazer de cabeça, tu vai pegar esse cara daqui e passar para frente, 3, vai multiplicar t e subtrair 1, mais esse cara você vai passar para frente, multiplicar o 4, vai dar 8, 2 subtrair 1 vai dar 1, menos esse 1 aqui vai passar para frente, vai multiplicar o 2, e 1 menos 1 é t, ele vai dar 0, que vai dar 1. Então, de cabeça aqui, ó, você fez a derivada em 10 segundos, tá? A gente vai aprender a fazer isso aí. Infelizmente, a gente vai ver que, diferente dos limites, né, que limite da soma era a soma dos limites, limite do produto era o produto dos limites, limite da divisão, a divisão dos limites. Isso não vai valer para a derivada, tá? A derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da diferença é a diferença das derivadas. Agora, a derivada do produto, tá? E a derivada do quociente, vamos aprender duas fórmulas novas. E vocês vão ficar um pouco bolados, mas no tranco vocês vão
se lembrar daquilo ali, que é a derivada do primeiro vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada do primeiro. Pode ficar tranquilo que a gente vai aprender isso com calma, vai ficar bem didático. Tá bom? Alguém quer tirar alguma dúvida das listas de exercícios? Perguntar alguma coisa da aula de hoje? Não, Fica à vontade para falar. Beleza. Beleza, então, gente. A gente se vê, então, na nossa sexta-feira agora, às 13 horas. Tragam dúvidas se tiverem, né? Ou utilizem os monitores. A nossa prova está se aproximando. Tá bom? Vejo vocês sexta-feira. Pode parar, então, Maria Clara, por favor, a gravação.